Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um JuicyCast. Eu sou Flávia Saad e aqui do meu lado está... Guilherme Carvalho. Também do Juicy Santos. Muito bom. Estamos aqui em mais um episódio, mais uma edição do JuicyCast, trazendo histórias relevantes, assuntos interessantes e pessoas que têm muito para compartilhar aqui com a nossa comunidade. Primeiramente, eu quero agradecer ao Juicy Hub, que nos recebe aqui em seus estúdios, em todas as gravações do JuicyCast, ao time do Juicy Santos e, claro, ao Litoral Plaza Shopping, que viabiliza os conteúdos do JuicyCast, que nos apoia o ano inteirinho para a gente poder trazer para a nossa comunidade, para os nossos seguidores, esses assuntos tão interessantes e essas conversas que enriquecem e que movimentam a nossa região, a nossa cidade e trazem sentido para o que a gente faz todos os dias aqui no Grupo Juicy. Guilherme, conta para mim, conta para nossa audiência sobre o que a gente veio falar hoje. A gente veio falar um pouquinho aí sobre home office, saúde mental. E me chamaram aqui porque eu sou um grande exemplo de alguém que trabalhava no home office, achava que estava adaptado e talvez não estivesse tanto, só fui descobrir isso a hora que eu saí. É isso aí, o tema de hoje é criatividade, saúde mental, bem-estar e como tudo isso está relacionado com a sua jornada de trabalho, o seu ritmo de trabalho e como que você pode encontrar sentido em tudo isso. Perfeito. E para falar sobre isso, a nossa convidada do JuicyCast hoje é a Jacicleide Aragão, também conhecida como Jaci Aragão, né? Que é membro da nossa comunidade, está sempre por aqui no Juicy Hub e também alguém que a gente admira muito. Ela é psicóloga clínica, também é formada em administração, né, Jaci? Sim. E ela é terapeuta cognitivo-comportamental, multiplicadora do Instituto da Rede Mulher Empreendedora, né? Que é uma iniciativa da Ana Fontes que a gente é muito fã e a gente acompanha desde o início. E ela tá aqui para trocar uma ideia com a gente e trazer alguns insights, alguns pontos interessantes para a gente falar de como que é o mundo, como que tá o mundo do trabalho hoje nesse cenário, depois dessa pandemia que mudou tudo pra gente em todos os aspectos da nossa vida, né, Jaci? Seja bem-vinda, você está no JuicyCast. Opa, muito obrigado, Flávia, Guilherme, vocês também que vão acompanhar. É um prazer poder conversar, poder compartilhar e desmistificar tantas coisas, né, Guilherme? Quando você falou essa questão, sou um caso real. Realmente, quando você fala de saúde mental, de bem-estar, tem tantas coisinhas aí que a gente vai adoecendo e vai acumulando coisas que precisa desmistificar. Então, acho que hoje vai ser um papo bem gostoso. Vamos aí para trocar. Espero que vocês gostem. Eu queria começar perguntando, né? Qual que foi... vamos traçar uma linha do tempo aí de qual que foi essa mudança efetiva no mercado de trabalho e no modo da gente trabalhar que se deu principalmente depois de 2020, da pandemia, né? Hoje em dia, menos de 10% das pessoas que são empregadas no Brasil trabalham em home office. É bem menos do que a gente imagina. Então, a gente também está dentro de uma bolha, né? Em imaginar que tem tanta gente fazendo home office, são só 10% das pessoas aqui no Brasil. E a gente tem mais de 7 milhões de brasileiros trabalhando de casa. Porém, há uma tendência de que esse número aumente, né? E o trabalho remoto tem seus benefícios e suas desvantagens. Como é que foi? Como é que se deu essa explosão do trabalho remoto depois de 2020? É muito isso, né, Flávia? A gente estava conversando até um pouquinho antes ali, Guilherme, falamos, já estamos fazendo um podcast e podia começar a gravar. Tudo na vida tem os prós e contras, né? E, efetivamente, nós já vínhamos caminhando para essa questão de realmente um maior contingente de pessoas trabalhando home office, até por conta das multinacionais. Então, hoje é uma realidade no mercado de trabalho, de você ter pessoas que a equipe dela está em diversos países e você tem reuniões trabalhando aí com essa questão dos fusos horários, mas é aquilo que você falou, é uma bolha. Então, a gente tem que prestar atenção que não é em todos os locais. E, de fato, a pandemia acelerou muito isso. E, inicialmente, foi uma coisa louca, né? Eu já atendia de forma remota. Tem muita gente que acha... Na clínica de psicologia, Na clínica, né? Tem muita gente... efetivamente, é bom falar isso, né? Tem muita gente que acha que a psicologia, né, a questão do online veio com a pandemia, mas, na verdade, a autorização para o atendimento
full time, sem restrições aí, de novembro de 2018, então já tinha um tempinho. E aí foi muito importante que eu consegui dar bastante suporte para as pessoas nesse período. E como teve um adoecimento, porque é aquela questão, conflitou trabalho com casa, né? E aí, realmente, o adoecimento foi muito grande, porque como separar tudo isso, como administrar tudo isso. Fora que a gente estava tentando apenas sobreviver, né? A gente estava passando por uma questão coletiva, enquanto também tinha que lidar com as nossas questões individuais, né? Sim, é um fato, mas a herança que nós temos disso é que realmente os postos de trabalho têm aumentado, os remotos, e muitas empresas até entregaram escritórios, né? E outras hoje estão optando nesse retorno, optando pela questão do híbrido. Então, como que a gente consegue conciliar tudo isso? Eu acho que esse entendimento vai ser gostoso da gente conversar, dos prós e contras. É isso aí. Não, já se falou um ponto interessante, que é você conseguir desligar a chavinha do trabalho para o lugar que você mora. Então, eu fiquei por muito tempo trabalhando no mesmo lugar que eu dormia. Isso. Eu falava, cara, eu preciso sair daqui, eu tô dormindo no lugar que eu trabalho, então você começa a dissociar, você não tá fazendo nada, você para, senta, vai trabalhar. Ou então, quando você tá trabalhando, você tá com a cama ali atrás, aí você fala, poxa, hoje eu não tô num bom dia. Você pega e, sei lá, vai deitar, se distrai. Então, eu senti muito isso, principalmente na época de pandemia. Já vinha do home office, eu acho que eu consegui me adaptar bem, mas a pandemia, ela deixou com que eu ficasse só nesse ambiente por muito tempo. Antes, pré-pandemia, por mais que eu estivesse nesse mesmo ambiente de trabalho, eu conseguia sair na hora para dar uma arejada, enfim. Você tinha mais momentos de lazer. E aí eu percebi o quanto aquilo não estava sendo produtivo e até saudável, né? Quando eu não tinha mais para onde fugir. E esse foi um problema. O limite entre a vida pessoal e profissional fica totalmente embaçado, né? Totalmente. Você não consegue dissociar. Por mais que eu acreditasse por um tempo que eu conseguia fazer essa divisão, era mentira. Eu só fui perceber isso quando não tinha para onde fugir. E tem uma questão, porque são as realidades, né? Você falou, fiquei dentro do quarto. Muita gente não tem a possibilidade de ter um cômodo para montar um escritório. Exato. Então, é onde que você vai trabalhar e como que você vai se organizar. E essa é uma realidade que continua até hoje. Então, atendo também muitas pessoas que vêm com essa realidade. E é impressionante porque, assim, o nosso cérebro, ele faz essa leitura. Quando você tá de pijaminha, largadinho, então você está num momento confortável, então você já se prepara internamente para isso. Então, como é importante ter um local para trabalho, ter uma rotina para trabalho. Então, teve um número de adoecimento muito grande, de ansiedade, porque assim, também entender os tempos, porque aquela coisa, eu estou em casa mesmo, eu faço qualquer horário, então perdeu-se a rotina, mas aí também o trabalho tomou todo o tempo. Então, mesmo hoje, ainda tem gente que está um pouquinho perdido, viu, gente? Não é uma... Falar, não, mas já 2 anos já estamos nessa, já aprendemos. Não. Então, como é importante realmente separar um espaço, mesmo o espaço que vai ter é o quarto. Então, toma um banho de manhã, se organiza, passa um perfume, porque o seu cérebro, ele entende isso. Sabe aquela disponibilidade? Mulher, a gente tem a questão da maquiagem, né? Então, você se organizar... Da roupa, colocar você não ficar trabalhando de pijama. E é engraçado que justamente essa é uma vantagem para muitas pessoas. Pô, eu vou poder trabalhar mais à vontade em casa, vou poder parar para descansar, para ir na academia, para ver um filme. E, na verdade, essas são um pouco armadilhas, né, Jace? E você tá dando pro seu cérebro comandos conflitantes. Porque você prepara ele para um momento que é mais tranquilo, mas você tem que estar focado ali. Então, até mesmo como sentar. É só você fazer um teste simples. Se a gente se largar aqui um pouquinho, já muda a nossa disponibilidade. Você organizou, ficou mais ereto, você já tem mais uma atenção focada. Então, tudo isso é super importante, né? De como a gente se organiza para aquilo. Porque senão você não vai ter foco. Tem muita gente que ficou trabalhando, com o notebook deitado, sentado na cama. Não dá. Então, só de você se organizar, arrumar um espaço, mesmo que seja ali sentar, já é uma outra coisa. Tem outras questões no que a gente passou no começo do home office, né? Que era, poxa, não vou mais perder tempo em deslocamento. Ou vou poder ficar mais perto da minha família, vou poder ficar, né, tipo... convivendo mais, ou com a esposa, com o cônjuge, ou com os meus filhos. Mas isso acaba realmente se tornando um empecilho, porque a gente está falando de trabalho, né, Jace? Exato. E tem um ponto, Flávio, eu sempre gosto de falar, isso é um palavrão, né? Nós somos seres biopsicossociais. O que significa isso na prática? Que nós temos a dimensão biológica, a dimensão psicológica e a dimensão social.
E tudo está interligado. As questões relacionadas à saúde mental, muitas vezes foram colocadas naquele lugar do querer ou não querer, do falta de vontade, e não é por aí. Vou dar um exemplo muito claro que eu gosto de dar, que eu acho que faz as pessoas falarem, faz sentido. Então, todos nós aqui, em algum momento, já ficamos pé da vida, com muita raiva de alguma coisa. Então, aconteceu uma situação social que nos deixou com raiva, né? Então, ó, a questão social, né? Por exemplo, discutir com o Guilherme por alguma coisa. Então, eu fiquei com raiva. E aí, dependendo do contexto, eu fiquei triste, fiquei frustrada, né? Então, é uma questão psicológica. Mas, nesse momento, se a gente lembrar, o coração bateu mais forte, a pupila, né, dilatou. Eu sou pernambucana, a gente brinca muito a venta, né? Eu moro há 30 anos em Santos, mas sou pernambucana. Você sentiu uma cólica, um negócio estranho, uma Muita falta gente, de né? ar, Então, né? assim, a pupila, a narina, né, as ventas até fica mais aquela respiração. Por quê? Porque Você fica meio quente, né? Fica com calor, né? Por quê? Porque você teve uma descarga maior de adrenalina, noradrenalina e cortisol. De hormônios, né, que são aí do estresse, que veio para a tua corrente sanguínea. Então, percebeu? Biopsicossocial. Então, percebe como nós somos isso. E para tudo, né? Eu citei coloquei uma situação extrema, que é de um afeto extremo, de raiva, por exemplo, que é mais fácil a gente detectar, mas isso está interligado. Então, por que eu falei isso na prática? Você falou, né, de que fica tudo interligado. Então, são essas questões de como que a gente vai administrando isso. Nós temos a necessidade do convívio, da troca. Então, como é bom quando a gente está com um par ali no local de trabalho, né? E você faz uma coisa, caramba, Guilherme, que legal que você fez. Isso mexe com a sua questão de autoestima, por quê? A questão da satisfação, de como você percebe. Outros hormônios de prazer são colocados ali. Você tem esse estímulo, essa troca de... Nós somos seres sociais, então nós precisamos circular por todos os ambientes. No local de trabalho... Um feedback rápido ali que você consegue pedir para um colega. Sim. Os nossos papéis... Porque nós somos diferentes. Não é que a gente faz pose, mas nós somos diferentes, né? Uma coisa é como você age com o teu filho, com o teu esposo, com a tua esposa. Outra coisa é no local de trabalho. Outros papéis, né? Outros papéis. Mas quando você está só ali restrito, você não interage. Você está sempre preso naqueles papéis fixos ali, sabe? Então tem, nossa, N coisas que a gente pode conversar aqui que vai além do querer ou não querer, do ser bom ou não ser. Eu não sei se tem a ver com isso, mas eu sentia em algum momento no home office, principalmente durante a pandemia, que eu estava atrofiando, assim, a cabeça atrofiando, parecia que era mais difícil de pensar, porque eu não tinha experiências diferentes, porque estava preso sempre assim... Naquele quadrado, eu morava num apartamento de um quarto, assim, que era pequeno, eu gostava. O que me salvou, eu acho que era a visão ampla que eu tinha da janela. E muitas vezes eu trabalhava ali. Eu coloquei a mesa da sala lá na varanda para trabalhar num ambiente aberto, muitas vezes. Perfeito. Mas eu sentia que... Eu falei, cara, eu preciso ouvir outras pessoas. Eu preciso, sei lá, até brigar. Eu sentia a falta de ficar bravo com alguém, porque não tinha, não acontecia nada. Comigo aconteceu também, eu me sentia... eu usava bastante esse termo, né? Seca de ideias. Tinha uma hora, e eu acho que a Jace vai poder explicar até biologicamente o que é isso, esse atrofiamento e esse ressecamento, assim, tipo, eu não tenho mais de onde tirar ideia. De tão exausta mesmo, né? Que a gente tava ficando... e de estar preso, confinado dentro de casa, né? E essa era outra questão que eu ia perguntar para você. A consequência desse trabalho remoto forçado, né? E talvez em excesso, né? Levou muitas pessoas ao burnout, né? O que é o burnout? Sim. E tem a ver com esse sentimento que a gente teve? Tem tudo. Eu vou tentar fazer uma volta antes. Se eu me perder, você me chama nesse ponto. Já existiam pessoas que trabalhavam antes de forma remota. E por que essas pessoas não adoeciam? Porque elas estavam trabalhando de forma remota, mas elas saíam, elas interagiam, elas tinham a academia, o clube, a igreja, o centro, enfim. O cachorro. Outras atividades, né? A pandemia piorou muito porque você ficou preso ali. Então, tem fatores, até, por exemplo, a incidência de luz solar, né, que você falou da questão biológica, que vai nos auxiliar dentro disso. Eu acho que também um pouco do que a gente estava vivendo como sociedade, né? Exato. Do medo, Exato, do pavor. exato. Tipo, o que está acontecendo? A gente não sabe. Exato. Não sabia quando ia ter vacina, não sabia, a gente não sabia nada. Então, acho que essa percepção do medo do desconhecido também... pegou muito, o medo né? do desconhecido, a questão da exposição às notícias. Não sei se você já
todos nós já prestamos atenção, né? A gente está assistindo um filme e vai acontecer uma cena de assalto. A gente percebe que a gente vai ficando com sintomas como se a gente estivesse sendo real. Eu falo que às vezes o cérebro é meio burrinho, né? Então não consegue diferenciar se nós estamos vivenciando aquilo de fato ou não. Então, nós vamos vendo o tempo todo aquela exposição e pessoas chorando e falando. Então, para muitas pessoas, assim, ó, eu parei de assistir. Eu lia só, né, para não ficar desinformada, mas eu parei de assistir TV, porque estava me afetando. Eu fiz a mesma coisa. Super importante. E eu nunca mais voltei. Então, assim, no começo quando começou a pandemia, ficava o dia inteiro, trabalho, o Globo News, CNN, aquele negócio, só coisa ruim, e aí aquilo começou a pesar, e você começava a tentar ajudar todo mundo, atendia pequena empresa, os caras com tudo fechado, e aí você quer pegar aquilo pra você, e você pensando, cara, como é que eu vou fazer pra manter a galera que trabalha comigo aqui, não quero mandar ninguém embora. Também, né? E aí eu falei, cara, em algum momento eu falei assim, quer saber? Não quero mais saber. De lá pra cá, eu nunca mais, não vejo, eu não sei o que, assim, eu sei por alto porque é impossível que as notícias mais importantes não cheguem. Mas eu simplesmente aboli isso. E faz uma diferença absurda, né? Porque você entra numa vibe ali... É diferente. Uma coisa é você ler a notícia escrita, você vai ter uma recepção. Outra coisa é você visualizar as questões, né? Tem até um ponto interessante, aí tudo se interliga. Tudo é multifatorial, né? Você falou dessa questão dessa seca de ideias, você falou dessa questão... Nós temos, que acho que dentro do avanço da neurociência nos últimos anos, nos ajuda bastante. A questão dos neurônios espelho, não sei se vocês já leram sobre, que é realmente aí do que está mais sendo colocado até que nos ajuda na questão da empatia, da socialização, porque eu consigo reagir, né, ao outro. Então, como é gostoso quando a gente está junto, dentro de uma forma positiva, aquela pessoa, você vem contar uma coisa que aconteceu, você vem sorrindo. Eu nem sei o que é ainda, eu já tô sorrindo junto, né? Então, é muito gostoso isso. Então, do mesmo jeito, claro, as questões difíceis. Por isso que a gente também tem que fazer uma escolha ao que a gente se expõe ou que a gente não se expõe. Então, quando você falou assim, eu tive uma secura de ideias. Então, a questão do excesso de tela, dessa rotina, a própria questão, a luz branca, a gente sabe que ela foi desenvolvida aí com o advento, né, da Revolução Industrial para os trabalhadores noturnos não dormirem. Então, como isso nos prejudica também, então, essa hiperestimulação constante o tempo todo. Tela faz uma diferença, né? Muita gente fica no celular. Então, se você usa um notebook, é uma coisa. Se você usa um monitor maior, você já percebe que você fica menos cansado. Você tem uma sobrecarga até ocular menor. Então, são coisas que a gente não presta atenção, mas que vão fazendo uma diferença. E aí chegamos no burnout, tem um dado muito interessante aqui, que é uma pesquisa da Workana, que é uma plataforma para freelancer, né? Que mostrou que trabalhar de casa depois da pandemia causou impacto psicológico negativo em mais de 40% dos entrevistados. E o Hospital das Clínicas também apontou que, principalmente entre as mulheres entrevistadas, 40,5% apresentavam sintomas de depressão, 35% de ansiedade e 38% de estresse. Ou seja, também foi algo que pesou muito para a mulher, né? Claro. Porque a gente volta naquela questão do sermos seres sociais. Eu sempre falo que a nossa bênção e a nossa maldição é sermos seres sociais. Na questão dos papéis. Então, acho que hoje a sociedade tem avançado um pouco, né, pelas discussões e tudo mais, essa questão de gênero, de papéis e de tudo, mas a gente sabe que a sobrecarga da mulher ainda é uma sobrecarga muito maior, né, é uma jornada tripla. E aí, quando a mulher está dentro de casa, o filho vai para a mulher. Muitas vezes, né? Então, o pai se tem, ou, né, enfim, mas principalmente quando tem essa figura, mas é sempre a requisição ali da mulher muito maior. Então, percebe que, assim, às aquele vezes de um momento... parente idoso também, né? De uma mãe, um pai. Exatamente, porque a função do cuidar ficou muito delegada na nossa sociedade à mulher. E aí você percebe aquela questão de como é saudável nós sermos quem somos nas várias instâncias. A mulher dentro de casa, ela acaba ficando sempre no papel só de mãe. E às vezes é justamente o local de trabalho que possibilita ela vivenciar, olha, aqui, né, eu sou a fulana XYZ dentro das nossas atribuições. E aí, quando ela está num home office, isso acaba, né? Realmente, os dados de adoecimento foram muito grandes, né? A média de afastamentos relacionados à questão da saúde mental foi de cerca de 2019 para 2022, a última pesquisa que a gente tem, uma média de 244 mil afastamentos, a média anual. Isso é muito grande. Teve uma pesquisa internacional que o Brasil, ele só ficou, em termos de burnout,
em segundo lugar, porque a média, né, dos nossos 100 milhões aí de trabalhadores, 30%, gente, é muita coisa. Né? Ficamos só atrás do Japão, que é 70% de que burnout. É um país notoriamente estressado, Mas você né? percebe que a gente perdeu para a Alemanha, a gente perdeu para a Alemanha. Eu falo assim, esses são os rankings que o Brasil nunca precisaria. E que tem a ver um pouco também com a precarização, né? Sim, com certeza. Então, essa questão de como que é a estrutura, né? Quando a gente fala do burnout, eu estava até conversando um pouquinho antes, foi um grande avanço, porque fez um ano agora, né? Dia 1 de janeiro de 2022, realmente o burnout entrou aí como doença ocupacional, o que possibilita muito os nossos encaminhamentos por um afastamento, porque não tem jeito, né? Infelizmente, eu sempre falo, como no Brasil, em todas as áreas, a gente trabalha na manutenção corretiva, não na preventiva, seja com o nosso carro, que de tantos e tantos quilômetros deveria fazer a prevenção. Sim. E, infelizmente, a gente faz isso com saúde, né? De todas as formas. Então, é muito complicado. Mas isso foi uma vitória nesse aspecto, por realmente ter esse acolhimento, né? Acho que a gente vai caminhando a passos lentos, mas temos caminhado para esse olhar. Quanto a isso, você acha que existe alguma relação também do Brasil ter esses dados tão altos por conta até do tipo de moradia, de não ser um lugar que consiga facilmente se adaptar a um lugar específico para trabalho? Vou dar um exemplo. Você citou a Alemanha. Provavelmente lá eles moram numa casa que tem vários cômodos, que tem mais espaço e que eles conseguem até um espaço específico ali para trabalhar e eles têm como fazer essa divisão, vivem num espaço um pouco maior, talvez. Será que existe essa relação de a gente estar em ambientes muito fechados, pequenos, bagunçados e tudo mais? Muita gente. É uma somatória, né, gente? É sempre multifatorial. Então, quando a gente estuda, né, e pesquisa, por exemplo, a escala de bem-estar, né, isso tem questões que são muito subjetivas, porque vai dos nossos valores, do que faz sentido ou significado para a gente ou não, dos nossos afetos positivos negativos. Afetos positivos e negativos, então assim, felicidade, alegria, amor, afeto positivo, afeto negativo, né, ansiedade, depressão, enfim. Mas tem questões que envolvem, então, independente se é no home office, você trouxe essa questão, né, dos espaços menores, ou se é no trabalho presencial, então a gente pega, por exemplo, pessoas com cargas exaustivas de trabalho, a forma como ainda tem, a gente estuda as questões de gênero no mercado de trabalho, também como isso impacta, então, como são as relações, né, então, algumas relações mais autoritárias de imposição, onde você não tem um espaço para ser você acaba só reproduzindo. Nós trabalhamos aqui, quando a gente fala de São Paulo, é bizarro o tempo que as pessoas gastam dentro de um transporte público. Então, a questão do sono, que aí são os outros fatores que vêm junto, né? Então, a questão de não ter uma qualidade de sono, a qualidade de alimentação, a questão da moradia impacta muito. E às vezes são coisas simples. Então, assim, se eu não tenho uma cadeira, eu, por exemplo, no começo, eu dava aula e tinha o consultório, e ainda, junto com outras colegas, nós ainda abraçamos e fizemos um projeto para atender em plantão psicológico os profissionais de saúde, que foi, assim, realmente muito significativo. Tivemos aí voluntários dos 24 CRPs do país, mais de 800 voluntários, e conseguimos dar esse suporte nos 3 primeiros meses. Mas, assim, eu trabalhei demais. E eu não tinha em casa, porque meu trabalho era sempre fora, eu não tinha em casa, por exemplo, uma cadeira de escritório. Eu adoeci. Né, eu desenvolvi uma lombalgia. Então, às vezes, assim, você tem uma trabalhando na cadeira da cozinha, né? Cadeira da sala, fui trabalhar na cadeira da sala. Você tem uma cadeira, você ter um ventilador, entendeu? Um ar-condicionado num lugar que é muito quente, uma mesa da altura apropriada. Exatamente, a questão ergonômica, né? A gente estuda lá as NRs, NR17, aquela coisa assim, a pessoa... Tô um pouquinho fora aí da questão de gestão de negócios, mas a questão da ergonomia influencia muito sem isso, dúvida, né? Então, você falou, olha, eu fui pra sacada. É uma coisa que a gente acaba estudando quando vem a pessoa para o consultório especificamente, né? E tem os adoecimentos, a gente olha de forma multifatorial. Então, muitas vezes, assim, vamos descobrir um lugar onde incida a luz, para você ter a questão da vitamina D, para você ter essa questão de uma vista, e às vezes você não tem a vista. Às vezes, a gente está falando, por exemplo, Santos, a gente tem a maior favela de palafitas, Sim. E aí você está falando de gente que teve essa realidade. E isso escancarou muito essa desigualdade social, exatamente. E a desigualdade de gênero, né? Eu queria saber da Jaci, em que, clinicamente, em relação a sintomas ou a sinais que a gente deve ficar alerta, quais são essas... Em que ponto que a gente vê que o trabalho que deveria ser uma alegria, uma satisfação, uma coisa
que você gosta de fazer passa a ser uma angústia e passa a ser uma coisa temida, né? Quais são esses sinais que a gente deveria ficar esperto para entender, tô passando desse limite, né? É o limite, né? Então, acho que é sempre essa linha tênue de até onde a gente vai. E tem coisas que passam muito pelas nossas crenças, pelo que a gente acredita, enfim. Mas quando a exaustão, ela tá extrema. Então, assim, mesmo que você fique o fim de semana, você tem um feriado prolongado, parece que você tá bem. Aí você volta pro trabalho, é aquela coisa, literalmente, tocou a música do Fantástico, né? No tempo pré-televisão, que hoje já mudou. Mas tocou a música do Fantástico, você já começa a sentir palpitação, a taquicardia. Você estica a noite anterior da volta o máximo possível. É como aquela procrastinação evitativa mesmo, de assim, se eu não dormir, o dia não acaba, inconscientemente. Então, você não consegue mais encontrar prazer. E é relacionado ao trabalho, né? Então, quando você percebe, são critérios que a gente utiliza nessa avaliação, né? Então, você está trabalhando, mas você tem uma dissociação mesmo ali do local de trabalho, você já não está mais presente de fato, então é aquela coisa do contar o relógio. Então, são sintomas e que é muito importante ficar atento, porque assim, para estourar, é isso. E foi o que eu falei, né? Da questão da manutenção preventiva e não corretiva. Então, tudo isso tem que ser olhado, sabe? Então, a carga horária, ela é muito importante, de você realmente conseguir fazer outras coisas, de você fazer pausas, de você ter esses ambientes. A gente foi caminhando dentro das empresas, né? Então, quando a gente começou com esses movimentos de ginástica laboral, que é extremamente importante, né? Algumas empresas começaram até a bloquear de tantos em tantos tempos por uma pausa. E a gente precisa ter atenção a isso, porque senão vem o esgotamento. Mas quando você já não consegue mais encontrar contentamento, a gente fala da anedonia, né? Que é aquela falta de prazer. E isso é muito importante, Flávia, de diferenciar da questão, por exemplo, é uma depressão. Na depressão, você vai ter para todas as áreas da sua vida. Você já não consegue mais contentamento, prazer com todas as áreas. No burnout, é específico com o trabalho. Então, e por isso que é tão complicado, porque fala assim, aí, tá bem para fazer todas as outras coisas, para ir numa festa, mas no trabalho tá ruim. Sim. Porque realmente ultrapassou, então bem sério isso. E quando é o contrário? Então, assim, eu ainda tenho às vezes isso, já tive mais. Mas, por exemplo, quando você vê que está chegando num estágio como esse, e aí você fala, putz, preciso dar uma reduzida. E aí você começa a diminuir ali a carga de trabalho, colocar momentos de lazer um pouco maiores e tudo mais. E aí você se sente culpado por estar fazendo aquilo. É muito maluco. Sim! E isso, assim, vira e mexe, eu me pego assim. Então eu falo, cara, eu tô aqui, sei lá, num fim de semana, onde teoricamente é um horário de descanso. E aí eu chego, tipo, no domingo à noite e falo assim, cara, não fiz nada esse fim de semana. Como assim não fiz nada? Aquela frase, né? Fui completamente inútil pro meu país, né? Nesse fim de semana. Assim, cara, mas não li um livro, não estudei, fim de semana não fiz nada. E o descanso, ele não é um prêmio, né? Ele não deveria ser um prêmio. Ele é uma necessidade. Exato. E aí, assim, como que a gente faz pra lidar? Porque eu acredito que isso não seja saudável também, essa sensação de culpa, né? Mas é justamente por isso que, assim, nunca é uma coisa só. E cada ser humano é literalmente um universo. Hoje, né, com esses avanços da neurociência, a gente consegue perceber o quanto a nossa cognição, que são os nossos pensamentos, né, eles vão ter impacto aí no nosso humor, né, no nosso afeto, e que aí vai gerar reações físicas e comportamentais. Então, muitas vezes, Guilherme, nós temos o que a gente chama de distorção cognitiva, né? Que é como a gente processa as coisas de uma forma muito distorcida. Então, por vezes, é aquela coisa, eu acredito, onde está o meu valor? E aí vem de uma série de questões, das nossas experiências, mas onde está o meu valor, né? Eu percebo que ali no trabalho, quando eu faço, eu sou validado, E aí eu entendo que eu só sou bom ali, se eu estiver fazendo. Existo, se eu tiver, né? Entendeu? Então a gente pergunta assim, se apresentar, oi, se apresenta, né? E você fala assim, eu sou a Flávia, eu trabalho no Juiz Cesar. Percebe? Então você começa até pela questão do trabalho, porque nós somos uma sociedade funcional. Então é importante entender isso, que nós precisamos desse equilíbrio. E quando você para encontrar com os amigos, para jogar, para conversar, para socializar, para ter um momento de nada, de ócio, aí aquela secura das ideias, ela não vem. Por quê? Porque você está o tempo todo exposto a uma série de coisas.
uma série de estímulos. Então, essa questão de a gente achar que a gente só está produzindo quando efetivamente a gente está trabalhando é uma falácia. E eu sempre gosto, eu sou a pessoa que eu gosto de dar exemplos, né? Se eu tenho aqui uma jarra de água e eu só vou despejando no copo, ela vai ficar vazia. Eu vou precisar encher. Então, quando a gente só trabalha, então, e a gente estava falando um pouquinho antes, né, Flávio, quanto se começou na pandemia, aproveitem para estudar, as horas que vocês gastavam no transporte, foca no estudo. Gente, calma, né, a gente precisa justamente das outras coisas, é o se abastecer. Então, se reenergizar, né? Então, quando você olha, Guilherme, essa coisa da culpa, você percebe que se você faz uma pausa, eu passei por isso na época, nossa, menina, 20 e poucos anos, né? Então, já tinha ali um papel significativo e um excesso de trabalho. Começou com ginástica laboral no serviço. Eu falei, eu não vou perder meu tempo, porque eu tenho muita coisa para fazer. E aí, a minha gestora falou, Jace, vai. E aí, o primeiro dia que eu parei, fui fazer os 15 minutos da ginástica laboral, eu voltei, nossa, como eu consegui produzir muito mais. Aí, depois, eu obrigava os outros da equipe aí também a fazer a ginástica laboral. Então, é isso. Esse equilíbrio, ele é muito necessário. Legal. E nós precisamos lidar muito. O burnout, muitas vezes, o esgotamento, ele vem, sim, fruto de uma cultura organizacional adoecida, né? Porque a gente tem aí a cultura organizacional e tem o clima organizacional, que é esse clima psicológico, né? do ambiente que está muito mais ligado às pessoas do que efetivamente à cultura apenas. Mas tem muitas coisas que vêm da própria pessoa. Uhum. Então, por exemplo, se eu tiver uma questão, né, de valor muito distorcida e eu entender que eu só tenho valor quando eu faço algo para você, você fala, nossa, muito obrigado, Jace, tal. E eu fico sempre buscando isso. Então, eu faço tudo por todo mundo, só que chega uma hora que eu não vou ter perna. E aí eu vou estourar. É a questão do dizer não, né? Então, como é importante a gente saber dizer não. Mas às vezes eu não digo não, porque como que o outro vai me ver? Entende? No meu caso, acho que era uma coisa mais interna, de eu ter alguns objetivos e falar, cara, mas tem tanta coisa que tá errada que precisa ser consertada e eu tô aqui tô descansando, que faz parte. Eu acho que talvez seja muito parecido com aquela pessoa que fala assim, nossa, virei a noite estudando. Não absorveu nada. E não absorveu nada, Acho que porque também nossa cultura tá muito focada no resultado, né? Sim. Sim. Essa questão agora eu queria falar um pouco da parte corporativa mesmo, né? Da relação corporativa. Você falou que até levava os seus liderados para fazer ginástica laboral, porque você percebeu que isso era importante, que você gostou, que foi importante para você e você passa a recomendar isso, né? Mas dentro desse esquema, desse modelo de trabalho híbrido, né? As empresas também ficaram meio perdidas, né? Os empregadores, os gestores, os líderes ficaram meio perdidos. Qual que é o papel da liderança? Como é que a liderança pode ser mais eficiente e efetiva para ajudar essas pessoas que, às vezes, estão no trabalho híbrido ou precisam mostrar resultado? Porque os dois modelos têm vantagens e desvantagens, né? Tem uma questão, né? E aí eu vou retomar o que o Guilherme falou, era uma questão mais subjetiva, minha, tal. Sim, mas porque vem do nosso padrão, do nosso modelo. O que eu aprendi como modelo? Então, que eu tenho que trabalhar. E aí, às vezes, a gente sai de um trabalho presencial, em que você tinha uma carga horária, em que você batia ponto. Eu acompanhei muito. Eu trabalho desde os 14 anos. Então, eu tenho 41, mas trabalho desde os 14. Então, é muito tempo no mercado de trabalho. Então, eu tive desde do relógio de ponto que fazia tract, ainda tive aquele... Acho que as pessoas jovens nem vão saber o que é isso. O digital, ao não ter ponto. E como até essas coisas geraram angústia, né? Não vai ter ponto? Como assim? Como que a gente vai controlar? É o microgerenciamento que chama, né? Exatamente. O que é microgerenciamento, Jace? Então, essa parte realmente de você conseguir... na verdade, não é tão real, né? Mas você achar que tem um controle sobre determinadas coisas. E aí... Hoje, muita gente foi para o remoto, e a gente dá muita risada disso, e aí estabelece, por exemplo, lá o aplicativo que fica. Então, se a pessoa fica muito tempo sem usar, parece que ela está offline. Então, não trabalhou tantas horas. E que não tem a ver com tantas horas, né? Porque às vezes você trabalha um tempo menor, mas que você produz muito mais do que você tivesse trabalhado aquela carga horária inteira. Então, o que é importante dentro disso, né, Flávia?
é as pessoas também perceber o que eu tenho que mudar. Porque cenários novos exigem mudanças. E não tem jeito. Então, é uma questão de uma desconstrução. O mundo, ele caminha para isso. Então, nós vamos vendo em todas as áreas. Então, quando começou a ter, por exemplo, caixa eletrônico, eu peguei esse início, foi um desespero. O banco digital. Hoje em dia, quem quer ir numa agência? É muito corriqueiro, né? Então, E acho que é assim que a gente instiga a confiança, que a gente coloca a confiança como uma via de mão dupla entre líder e liderado, né? E isso é perceber o que eu preciso mudar para os novos cenários, né? Quando a gente fala das soft skills, né? Das habilidades aqui, realmente hoje as habilidades comportamentais, né? É o que faz a diferença entre os profissionais. Então, quando eu entendo isso e eu entendo, poxa, eu preciso que o meu funcionário, ele entregue isso. Se ele está me entregando em 10 horas, ou se ele está me entregando em 2 horas, mas ele está entregando com a qualidade, qual é a diferença? Não é melhor ele me entregar com qualidade do que ele ficar aquelas 10 horas cumprindo? E essa é uma crítica que muita gente tem hoje, e muita gente tem resistência a voltar a modelos presenciais de trabalho. Hoje tem muitos profissionais que não voltam mais, tá, gente? Essa é uma realidade. Por conta disso, que ele falou, eu fico ali 8 horas na minha jornada de trabalho, tinha o tempo que eu perco do deslocamento. Efetivamente, eu fazia meu trabalho em 4, em 5, em 6. E eu ficava ali o resto do tempo fazendo o quê? Então, é muito melhor quando você consegue entender isso. E aí, para os líderes, Flávia, que foi a pergunta que você fez, é entender a sua equipe. Hoje em dia, mesmo à distância, você consegue, se você trabalhar, você consegue fazer uma reunião virtual e ter essa troca e ouvir o outro, né? Dentro aí das minhas ações, eu sou facilitadora de justiça restaurativa. E nós trabalhamos com círculos de convivência, de restauração de paz, de trocas. E aí, eu acabei fazendo círculos virtuais nesse período de pandemia. Tanto com funcionários, como na época eu dava aula ainda com alunos. Mas com funcionários especificamente, então de você, na câmera, usando lá o Teams, levanta a mãozinha e aí deixa muito aberto. Então, quem quiser compartilhar algumas questões. E a gente conseguiu ter conexão real mesmo à distância, né? Eu falo um pouquinho disso no capítulo que eu escrevi no livro. Então, é bem interessante isso, porque essa troca é entender quem é o outro que está do outro lado. Porque muitas vezes no presencial, a pessoa estava ali do meu lado, mas eu também não entendia quem era ela. Então, remoto ou não, você também consegue ter essa comunicação, essa relação, né? Eu queria que o Guilherme contasse um pouco como é que foi para ele e você comentasse, né? O que se perde nas relações humanas quando você tá isolado em casa e você justamente não percebe o outro, não tem troca. E até se perde um pouco essa coisa de você ter contato com o diferente, com a pessoa que pensa diferente de você, né? No meu caso, foi assim. Eu já estava de home office desde o final de 2017, então era algo que eu estava muito adaptado, né? Só que eu achava que eu era... Com um time todo remoto também. Com um time todo remoto. E funcionou muito bem. E eu sempre me achei muito produtivo, até que... Sempre tem. Deixa eu testar aqui. Antes da pandemia, eu falei, deixa eu ir para um coworking. Fui para um coworking e aí eu percebi que em um dia eu produzi o que eu fazia em 3. Pelo simples fato de não ter distrações... E que eu utilizava os momentos de distração não para ficar ligando a TV, para fazer coisas aleatórias, mas para conversar com as pessoas. Eu falei, cara... E dessas conversas, dessas pessoas que eu fui conhecendo, oportunidades iam surgindo, ideias iam aparecendo. Eu falei, cara, não dá mais para eu ficar em casa. Ali virou uma chavinha. E aí veio a pandemia. E aí eu não tive muito o que fazer. Quando começou a dar uma diminuída, a gente poder sair um pouco mais de casa, a primeira coisa que eu falei, né, pra Thaís, em casa, minha noiva, eu preciso encontrar um lugar para trabalhar. Ela, poxa, mas as contas estão apertadas. Não importa. Eu preciso estar em outro lugar, porque eu tenho certeza que aqui em casa as coisas não vão acontecer. Eu vou continuar fazendo o trabalho que tem para fazer e só, mas na rua não. Na rua alguma coisa vai acontecer. E se hoje eu tô no Juice, foi por conta desse pensamento. Sim. Muito louco, alguma coisa aconteceu. Mas é porque foi de uma experiência anterior. Então, às vezes a gente fica tão preso no home office, se adapta, mas a gente só vai saber realmente se algo é realmente bom. Eu não tinha base de comparação. Essa era a diferença. E aí, quando eu tive uma base de comparação, eu vi que
não é a mesma coisa. Porém, também, hoje eu consigo trabalhar. Tem vezes que eu falo assim, cara, hoje eu sei lá, tô mais estressado, não quero conversar. Você tem a opção. Tem a opção. Fico em casa, trabalho super Claro. bem e vou lá enfim, eu percebo o dia que é o dia que eu preciso ficar em casa, o dia que hoje é legal para eu sair. Sim. E eu ter essa opção me ajudou a me tornar mais produtivo. Né? E hoje também tem um espaço específico para trabalhar. Então, deu lá um horário, parei de trabalhar, eu fecho a porta lá e aquele lugar fica lá isolado. Perfeito. Só tô lá para esses momentos, né? Então, eu acho que tudo isso foi fazendo a diferença. Eu entendi os pontos positivos e negativos de cada um e eu vou me adaptando ali de acordo com o dia ou com algum projeto que eu tenha. Então, essa semana eu tô vendo mais... Um grande processo de autoconhecimento Muito. também, né? E assim, tudo que a Jéssica está falando é muito legal. Eu gosto muito, eu comecei a me interessar por essa questão da gente se conhecer, da gente entender quais são os sentimentos, de eu entender num dia que eu tô mais estressado, que às vezes eu não... Sei lá, inconscientemente eu vou dar uma resposta atravessada para alguém, eu já me isolo. Então, assim... Eu consigo gerenciar melhor isso. Sim. Nem sempre é possível. Sim. Né? Mas eu acho que tudo isso, assim... essa questão de ficar em casa, de poder sair, de ver pessoas... Hoje eu venho pra cá, cara... Você teve um aumento da sua inteligência emocional grande. Não, total. E assim, isso foi pra tudo, né? Não só a questão do home office. Então, essa questão de ter ficado em casa forçado, eu vi que era diferente da opção. Exatamente. Uma coisa que é muito importante, né? Esse benefício. A gente vai observando caso a caso, Guilherme. E realmente, o que você falou, poxa, eu percebi que eu precisava estar com outra pessoa. Então, como você está falando da questão das ideias, né? Se eu tô sozinho, eu vou ter sempre o meu viés. Eu vou ver as coisas sempre pelo meu ponto de vista. Às vezes, numa troca, você fala, nossa, mas por que você não faz assim? Você fala, cara... Estava na minha cara e eu não tinha percebido. Então, como é gostoso isso. Nós trabalhamos muito, eu sou especialista em terapia cognitivo comportamental, e a sessão ela não se dá só ali dentro, né? Ela se dá, nós trabalhamos com planos de ação dentro da demanda que vem. Então, para muitos pacientes, por exemplo, alguns se dão muito bem no home office. Mas é aquela coisa, não tinha outros círculos e nós precisamos, né? Nós vamos adultecendo e nós vamos ficando muito restrito ao ambiente de trabalho. Então, muitas pessoas hoje não têm convívios, não têm amigos, porque estão isolados. Porque antes, quem são os amigos? Quando você vê, poxa, as pessoas que trabalham comigo. Então, aí, como é importante, a gente que realmente consegue, para ele é melhor, sim, ficar sozinho ali, trabalhar sozinho. Tem gente que funciona, dependendo do trabalho que ele executa. Mas aí é importante ativar outras coisas. Então, assim, poxa, uma atividade física, um clube, alguma coisa que você consiga fazer para ter outros círculos de convivência. Um grupo de amigos que seja de outra... E aí a gente vai levantando. Outra Então, por esfera, exemplo, né? poxa, descobriu, a pessoa gosta de luta. Então, vai lutar e aí você vai fazendo amizade com as pessoas que estão ali. Vai lutar. Vai fazer alguma coisa. Vai jogar poker, mas sei lá, abrir, qualquer coisa, porque né? a gente fala de rede social, a gente lembra das virtuais, né? Então, que não precisa falar aqui os nomes. Mas, na verdade, rede social são os grupos a quais nós pertencemos. Então, a nossa família, o nosso bairro, o nosso prédio, a rede social, o local de trabalho. E hoje nós estamos muito restritos nas redes sociais que nós temos. Então, por isso que é importante ampliar. Essa questão, tem muita gente que hoje a empresa deu essa flexibilidade e aí a gente coloca, às vezes, como um plano de ação e como tratamento mesmo, porque o adoecimento é multifatorial, o tratamento também. Então, de ir pelo menos uma vez por semana para o local do trabalho mesmo, não sendo obrigado, de ir em espaços de cowork. Agora, também tem uma coisa, né, gente? Não adianta ser um cowork que você vai lá, usa uma sala, assim, você fica dentro de sua casa. Sim. Mas um lugar que realmente oportunize trocas. Então, é super... Eu sou apaixonada pelo Juicy Hub, né? Eu sou apaixonada porque tem isso. Agora, e super né? recomendo para as pessoas, acho que é muito importante. Então, essas trocas, elas são muito significativas. E ter outros fatores, porque a gente fala assim, são fatores protetivos. Então, amizade, grupos de convivência são fatores protetivos, né? Fora as questões práticas de saúde mesmo, sabe? Uma coisa que eu sempre faço. Qual foi a última vez que chegou uma pessoa no consultório, independente, às vezes vem com questões de ansiedade, depressão, enfim... Qual foi a última vez que você fez o exame endocrinológico? Para verificar, porque uma baixa de ferro, uma baixa de vitamina D, uma desregulação no hormônio da tireoide, traz sintomas que às vezes você fala assim, nossa, mas eu não tenho ânimo para sair da cama.
Às vezes é uma baixa de ferro, não é depressão. Você falou da questão da ideia, né? De, poxa, meus pensamentos parecem que estão esgotados. Não, minto, você falou das ideias, você falou da memória, que estava esquecendo das coisas. A ansiedade e o estresse, ele libera muito cortisol. Cortisol prejudica muito a memória de curto prazo. Quando você consegue estabilizar isso, você vai ver, nossa, eu tô lembrando das coisas, sabe? Então, é aquela coisa que a pessoa começa no momento que, nossa, eu levanto, eu não sei o que eu fui fazer ali. A falta de concentração, né? Excesso de cortisol. Eu, durante a isso. pandemia, no começo da pandemia, eu li muitos livros, né? No primeiro, sei lá, nos primeiros 6 meses. E aí, depois, meu cérebro começou a ficar tão cansado que eu não conseguia mais ler, porque eu não lembrava o que eu tinha lido no parágrafo na página anterior. Comecei a ler muito... Aí eu comecei a estimular minha cabeça de outros jeitos. Comecei a ler histórias em quadrinhos, né? Graphic novels mais adultas. E poesia, que era um negócio que também não era um negócio que eu super gostava, mas que eu não precisava de toda essa atenção que eu não estava conseguindo ter. Mas é muito frustrante, uma pessoa que sempre gostou de ler muitos livros, eu não lembrava o que eu tinha lido na página anterior. A gente chama de leitura de fruição, essa leitura por prazer, sem a obrigação. Exatamente, porque mesmo eu sempre li por prazer, muito, mas passou a ser uma coisa que eu estava detestando. Flávia, eu sempre passava na biblioteca, antes de sair de férias, e pegava um monte de livros. Nossa, como reduziu isso? Então, eu aderi a isso, até livros de crônicas, de contos, porque é curto, e aí você consegue ler. E também não ficar consumindo tanto na tela do... Exato. Eu sou contra, né, livro eletrônico, PDF, Kindle e tal, porque eu não consigo me concentrar também, né? Você tem esse desgaste mesmo, né? E aí você acaba focando também só... nas obrigações, uma vida assim, só com essas obrigações de, enfim, ler livro técnico, não sei o quê, acaba sendo muito triste, né? Muito. E adoece mesmo, né? E você estava falando, a gente fala da questão de gênero. Quantas vezes, se você fala e você pergunta... Foi muito... Na época ainda que eu estava na faculdade, isso... A primeira paciente mulher que eu tive, a gente faz uma anamnese, né? Para investigar algumas questões. E eu perguntei para ela o que ela gostava de fazer de lazer. E tudo que ela falou, mãe de 2 filhos. Tudo que ela falou era ligado com os filhos, tá? Eu falei... Ok, mas o que você faz de lazer pra você? Ela parou como se estivesse falando a coisa mais absurda, assim, do mundo e começou a chorar. Porque é isso, né? Porque quem é mãe ainda não se permite, porque você sempre tem que estar fazendo alguma coisa para o filho, para a família, para... Então, é como vem os nossos sensos. Se coloca de lado, né? Se coloca de lado. Então, como é importante. Imagina, por que se culpar porque você estava tendo um momento de lazer? Você não foi muito mais produtivo depois? Então, esse equilíbrio, ele é muito importante. Eu consigo identificar quando alguma coisa não está bem, porque eu começo a esquecer as coisas. Sim. E eu começo a fazer coisas absurdas. Sim. Como... E não era nem pandemia, já tinha passado. Um belo dia, fui almoçar, e aí eu fui pegar o arroz na geladeira e não tinha arroz. Falei, cara, mas eu fiz arroz. Tenho certeza que eu fiz. Quando? E beleza. E aí eu falei, cara, não é possível. Beleza, tô doido. Deve fazer uns 2 dias. Ok. Fui lá e fiz mais arroz. Na hora que eu fui pegar o prato, estava lá o pote do arroz que deveria estar na geladeira. Eu falei, olha só. Que interessante. Eu falei, cara, isso é muito louco. Eu falei, cara, eu não tô bem. Nós precisamos. A questão do dormir, gente, como isso é importante. Dormir. E aí eu sempre ouço, dentro do Instituto Rede Mulher Empreendedora, a gente tem um programa Ela Pode, que tem oficinas de administração do tempo. Todo mundo fala, eu não tenho tempo. Gente, tempo todo mundo tem. O X é como que você prioriza o seu tempo. E hoje acontece uma coisa que, assim, as pessoas estão tão cansadas que aí chega a noite... E aí pega o celular e aí fica assim, ó. Quando você vai ver, você ficou 1 hora lá rolando a tela porque você tá esgotada. Então, é uma coisa passiva, você não tem que agir. Só que isso te sobrecarrega mais ainda. E que também libera, né, uma dopamina. A gente sabe que esses aplicativos, eles são construídos pra te dar essa sensação de prazer momentâneo, né? Instantâneo. Só que hoje... E você fica preso. Só que hoje as pessoas estão tão cansadas que aí já não tá mais tendo prazer, já não tá mais coisa... nem conseguindo ler o que tá ali. Você desligou, fala, o que você acabou de ver? Não sabe. Por quê? É gostoso quando você faz... Eu brinco, né? Que eu falo assim, quando eu vejo uma bobeira... Gente, eu adoro. Tem umas páginas que é só de bobeira pra dar risada. E eu falo assim, eu pago a internet para isso. Isso é muito bom. Mas tudo tem um limite saudável da coisa. Então, nós precisamos ter essas pausas e entender, né? Então, realmente, o ócio, ele é muito bom. Então, tirar um pouco do estímulo, fazer nada. Às vezes a gente dá 10 comandos. Sabe aquela coisa de fazer 10 coisas ao mesmo tempo? Então, eu tô aqui... Hoje a gente tá gravando um podcast, não é que eu estou falando mal. Mas assim, eu ouço podcast, aí eu faço o trabalho, eu faço...
efetivamente, o que eu estou fazendo? Então, para. Assiste só o podcast ou faz só coisa. Você vai perceber que você vai fazer melhor em menos tempo e vai estar focado. Eu sou uma pessoa chata. Às vezes eu estou escrevendo no WhatsApp, por exemplo. E aí vem alguém, meu marido, né? Eu falo, espera só um pouquinho. Eu termino. Aí eu falo, pronto, agora fala. Não é que eu não conseguiria dar conta das duas coisas ao mesmo tempo. Eu conseguiria. Só que com que qualidade? Eu estaria me sobrecarregando porque eu estou multitarefando. Então, quando eu foco para fazer uma coisa só, a qualidade ser melhor, eu não me canso. É uma beleza. Eu fiz isso hoje na frente da Flávia, não foi? Antes do podcast, o menino veio falar comigo, eu estava escrevendo uma mensagem, e aí ele continuou falando, e eu terminei a mensagem dele. Não, tô atrapalhando. Eu falei, só estou mandando uma mensagem, porque se eu não mandar a mensagem agora, eu não vou mandar mais. Aí eu mandei e falei, agora sim. Exatamente isso que você perfeito. falou. E essa coisa, né? Como nós nos perdemos nos limites. E-mail, WhatsApp, são ferramentas de comunicação assíncrona. O que significa isso? Eu não preciso responder naquele momento. Se realmente for uma coisa que eu preciso naquele momento, a pessoa vai ligar. Ou a pessoa vai levantar. Gente, é impressionante, né? Porque mesmo no local de trabalho, a pessoa vai levantar e vai até ali. Mas as pessoas ficam que elas não podem ver uma notificação chegando. E aí elas já respondem. E aí ela tá o tempo todo. E aí quando vê, ela de fato não leu a informação que estava ali e ela perdeu a informação. Já acompanhei muito isso. Nossa, mas coisa super importante. Nossa, eu não vi. Ué, mas você respondeu depois daquilo no WhatsApp. Porque ela não estava focado. Eu fico, meu celular fica lá, fica 10 mil mensagens. Depois você viu, mas você... você viu, olhou, você leu, olhou, mas você não interpretou, você não agiu em cima daquilo, você não processou na sua cabeça, né, Jasso? Exatamente, porque você estava E aí você acaba tomando decisões erradas. Enfim, né? Nada de bom vai sair disso, né? E é entender como nós somos, sabe? Essa questão do autoconhecimento. Eu sou uma pessoa que eu adoro... Neurônio espelho aqui, ó. Viu? É isso, muito, é isso. Eu adoro estar com gente, falar... E eu sempre fui muito intensa. Eu sempre fiz 10 mil coisas, trabalhei, estudei... Mas eu sempre tive a minha necessidade, meu momento de desligar. Então, eu fico em casa... televisão desligada, com luz reduzida. É até estranho, para muita gente é estranho, que as pessoas já entram, já ligam a TV e tem barulheira. Então é estímulo, 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 estímulo o tempo inteiro. Quanto que você descansa? Tem gente que nem na hora de dormir, né? Deixa a televisão ligada quando dorme, gente, não dá. Eu sei que esse é o momento que todo mundo fala, muita gente fala... Você está deixando seu cérebro trabalhando. Você percebe que, às vezes, você sonhou coisas que tinha conteúdo daquele programa, porque o cérebro está trazendo. Sim. Então, você ainda está liberando hormônios de acordo com o que você está ouvindo. O seu cérebro está lá trabalhando. Então, qual foi o momento que você descansou? Você fala, mas eu dormi bem, 8 horas. Ok, mas você acordou descansado? Não. E isso impacta na nossa, não só na produtividade, mas acho que aqui no Juicy Hub é importante a gente falar disso, impacta na nossa criatividade, né? Muito. Quem cria, por exemplo, eu escrevo, ou um designer que cria de forma artística, uma pessoa que edita vídeos, quem trabalha do ponto de vista artístico, ou de criação, de inovação, consegue fruir, como você falou, como? Cansado, com sono, sem fazer uma atividade física, com dor nas costas. Como que essa pessoa frutifica? Como é que ela faz florescer a criatividade? Aliás, não faz. Você falou de atividade física, né? Outra falácia, porque por muito tempo nós condicionamos a atividade física a emagrecimento ou a hipertrofia. Gente, atividade física é para equilíbrio neuroquímico, ponto. E aí pode ser, não precisa ser só a musculação, pode ser qualquer coisa. Né? Então pode ser uma dança, pode ser uma caminhada, mas você vai liberar, por exemplo, a endorfina, que além de tudo é anti-inflamatório. Você vai pedalada reduzir os níveis de cortisol. Gente. É sensacional. Sai pra pedalar. E você fala como que frutifica, né? Como nós precisamos dos espaços e dos silêncios. Eu gosto muito do Manuel de Barros. Quem não conhece, leia, porque o Manuel de Barros é sensacional. Hoje já não está mais entre nós. Uma vez eu fui num congresso em São Paulo e ele estava falando, e ele com aquela calma. Sabe aquelas pessoas que falam... Gente, adoro pessoas que falam calma. E aí ele falou muito, o texto está nas entrelinhas. E o texto está nas entrelinhas. Mas como que a gente vê as entrelinhas se a gente não para? Ontem mesmo, estava chovendo, né, aqui em Santos. E aí, o caminho mais rápido para mim ir para casa da academia não é pela praia, né? Seria ali pela paralela, pela Floriano Peixoto. Mas eu falei para meu marido, vamos pela praia? A gente anda mais, mas assim, estava aquele tempo nublado, e eu fui andando devagar, olhando os pássaros que estavam ali, ouvindo os barulhos. Então, se a gente não para...
a gente não consegue criar, porque a gente vai estar sempre acumulado. Desacelerar. Desacelerar. Do mesmo jeito que eu dei o exemplo, né, da garrafa, que se a gente não recarregar, que é a questão do autocuidado, uma hora a gente esvazia, também o contrário é verdadeiro. Se eu tô cheio o tempo todo, onde que vai entrar mais coisas, né? Então, esse processo, ele precisa acontecer. Então, mesmo, eu sei que nós estamos falando aqui de situações diversas, né, de realidades diversas e sociais mesmo, mas é encontrar ali na tua rotina onde que você consegue espaço. Eu falo, eu vim da periferia, então eu já cheguei a pegar, por exemplo, para estudar, quando eu estava em São Paulo, 6 condições diferentes entre metrô. Você tem noção do que é isso? Então, é muita coisa. Então, às vezes, é encontrar ali. E às vezes eu ia ouvindo música, mas às vezes eu só parava, desligava tudo e ficava olhando para o lado de fora, janela, né? Do metrô, do ônibus, e observando o que estava ali. Então, é isso, a gente precisa se alimentar, né? Os sentidos, eles precisam ser alimentados. E, às vezes, a alimentação vem dessa pausa e desse silêncio, vem sabe? da conexão, do silêncio, Da conexão, cada exato. hora vem de alguma De algum coisa, lugar. né? Da conexão com a natureza, né? Muito. Jace, eu queria que você contasse um pouco pra gente do capítulo que você escreveu nesse sim. livro. A Deixa- Jace trouxe vou o livro mostrar aqui. dela pra mostrar Deixa eu aqui. Foi acho que nesse período de pandemia também foi um projeto do período de pandemia, ali foi atravessado, que é a Oficina das Emoções, Teoria e Prática, um guia para psicólogos, pais e educadores, mas na verdade a linguagem ela é super acessível, é para qualquer pessoa que quer entender um pouquinho mais do mecanismo das emoções. O capítulo que eu escrevi particularmente, né, que é a potência dos processos circulares, serve para gestores, para quem trabalha com grupos, que é trazer realmente esse olhar, né? Então traz ferramentas ali, que é da justiça restaurativa, dessa questão circular, dessa questão do considerar o outro, das vivências. Então é bem interessante, mas tem capítulos aqui para todos os tipos de público, para adultos, idosos, adolescentes, bem diverso mesmo. Então é um livro que vale muito a pena, viu? E como é que a gente consegue o exemplar dele? Dá para você comprar direto nos grandes sites, mas você pode também me chamar. Acho que depois vai colocar as redes. Sim, que aí eu ia envio falar já. isso também. Pra quem gostou do conteúdo do JuiceCast de hoje, já segue a jace.aragão, sem acento, Isso. no Instagram, porque ela traz conteúdos não só sobre psicologia, sobre empreendedorismo, Sim, né? exato. E sobre um pouco também sobre essa questão de gênero, né? Como é que a gente encara isso no nosso dia a dia e nossos múltiplos papéis de mulher, né? Exato, né? E acho que é até isso, né? A gente vai olhando, então a minha página é a minha página. Eu cheguei uma época a criar uma profissional, mas eu falei, não, bora eu também escolher os meus tempos. Então ali eu acabo E também compartilhando pode de pintar tudo. aqui no Juice Hub e tomar um café com a Jace, Sim, né? com certeza. Gente, eu adoro café. Então, isso, acho que esse entendimento das escolhas, né? Eu não atendo nas sextas-feiras. Então, sexta-feira é um dia que eu deixo para evolução de prontuário, para estudo de casa, ou para tomar cafés. Então, muitas vezes eu marco cafés. Gente, a no importância do tomar consultório, o ou café. aqui, e conversar, O café é e a trocar. cerveja do Juice Hub durante o dia, Isso é né? muito verdade, bom, verdade. gente. E não, forma só, de e não vida. só o café como bebida, né? Mas o ato de você tomar um café. Quantos cafés a gente já tomou juntos que geraram mais ideias do que uma reunião formal, né? Exatamente. Que é a questão do terceiro lugar, né? Que se fala que não é a casa, não é o local de trabalho. E aí acho que o Juice Café É o ponto de encontro. é sobre isso. E às porque vezes fora. em um café, em 5 minutos de um café, você consegue ter, sei lá, 3, 4, 5 ideias e 5 evoluções, né? A gente já evoluiu muitas conversas, eu e o Guilherme, só sentando 5, 10 É minutos um no ato café. social, né? Exatamente, porque se você não tem a obrigatoriedade. Então, às vezes, quando eu tô no meu horário de trabalho, putz, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que resolver isso. Quando eu não tô, a coisa vem de forma muito tranquila, porque você não tá se colocando essa cobrança, esse peso. Nós somos seres sociais, gente. Então, aquela questão de volta da fogueira, a gente precisa voltar, nós precisamos dessa conexão. Então, isso é muito importante. Eu adoro. Muito bom. Muito bom. Show de Jace bola. Aragão, muito obrigada por você ter nos presenteado com o seu conhecimento, com essa troca incrível, né? Proporcionada também pelo Juice Hub, né? Obrigada, Guilherme, meu parceiro hoje no JuiceCast. E obrigada a todo mundo que tá assistindo. Não se esqueça que
O estúdio do JuiceCast está disponível aqui para você colocar o seu projeto, tornar o seu projeto realidade, tirar ele do papel, trazer o seu podcast para cá, fazer seus cortes, entrevistar as pessoas que você acha interessantes e se tornar uma autoridade no seu nicho. O podcast é uma ótima ferramenta para isso e a gente está aqui para te ajudar nessa missão com toda essa estrutura incrível que o Juice Hub proporciona. Obrigada a você que assistiu até agora. Obrigado também ao Litoral Plaza Shopping, que viabiliza esses conteúdos por meio do apoio o ano todo para o Juice Santos e os seus projetos, Juice Praia Grande e todos os projetos do Grupo Juice. Obrigado ao Gustavo, nosso operador aqui, que hoje está nos ajudando sempre, né? Todas as vezes está nos ajudando aqui na parte técnica. E é isso, gente. Obrigada por terem assistido. Sigam a gente nas redes sociais, @JuiceSantos, @JuiceHub.com e todas as empresas do Grupo Juice. Foi um prazer estar aqui com vocês. E é isso. Até a próxima. Vamos Eu tomar um que agradeço, cafezinho agora. passou Tomar um muito café agora, rápido. hein? Café. Tchau, gente. Tchau, gente.